Sejam muito bem-vindos, meus caros, e numa mensagem de fim de ano, o ainda chanceler Olaf Scholz disse ao país que efetivamente as eleições não devem ser decididas nas redes sociais e ele claramente tem um problema objetivo com as redes sociais, porque claramente também ele não tem grande proeminência nas redes sociais. Vamos então ver, meus caros, esta notícia que eu acho que é interessante e ver um bocadinho sobre a mensagem de ano novo daquele que é o ainda chanceler alemão. Vamos então ver, meus caros, onde é dito: Scholz, eleições alemãs não serão decididas pelos proprietários de redes sociais. Portanto, o establishment político, de um modo geral, tem grandes problemas com, efetivamente, as redes sociais. E, portanto, eu acho que Elon Musk não fez, ele refere-se a Elon Musk, claramente, e eu acho que Elon Musk não fez um artigo de opinião para decidir as eleições alemãs. Elon Musk encorajou as pessoas a votar, mas, efetivamente, como as pessoas são livres, não vão colocar uma cruz na AfD porque o Elon Musk disse. Eu acho que quem quiser votar SPD, que é o partido deste senhor, quem quiser votar CDU, quem quiser votar noutros partidos, não vai deixar de votar nesses partidos porque o Elon Musk escreveu um artigo de opinião. E quem acreditar nisso, provavelmente está a delirar, quer dizer, o Elon Musk pode influenciar uma, duas pessoas, da mesma forma que há celebridades à esquerda na Alemanha que vão acabar por influenciar outras tantas, se calhar a votar no Olaf Scholz. E, portanto, a pergunta que fica no ar é: qual é a influência que é legítima? A influência de celebridades de direita ou a influência de celebridades de esquerda? Há alguma influência legítima? Eu acho que sim. Porque estas pessoas, mesmo sendo famosas, têm todas elas direito à sua opinião. Mesmo que a sua opinião vá contra aquilo que eu acredito. Que, aliás, é o que acontece em Portugal. Nós vimos muitas celebridades envolver-se nas eleições legislativas. Efetivamente, até Manuel Luís Goxa, por exemplo, que apelou ao voto na AD, mas isso não preocupava ninguém. Alguém perguntou se Manuel Luís Goxa influenciar as pessoas a votar na AD seria prejudicial do ponto de vista das redes sociais. Ninguém perguntou, porque ninguém quer saber, desde que essa influência seja feita para a esquerda ou para o centro-esquerda, efetivamente. O chanceler alemão fez um discurso de ano novo muito incisivo, insistindo que os cidadãos alemães decidiriam por si próprios o destino do país, encorajando a uma unidade em resposta ao recente ataque em Magdeburgo. O líder alemão Olaf Scholz disse que os eleitores que o resultado das eleições de 23 de fevereiro não será decidido pelos proprietários das redes sociais num discurso gravado na véspera do ano novo. Os comentários de Scholz surgem depois de o multimilionário Elon Musk ter apoiado publicamente o partido extremista da AfD. Eu não consigo deixar de me rir com estas coisas. Primeiro na sua plataforma de redes sociais X e depois num artigo de opinião publicado no jornal alemão. Em geral, nos debates tem-se por vezes a impressão de que quanto mais extrema é a opinião, mais atenção recebe, acrescentou o chanceler. Mas não é a pessoa que grita mais alto que decide como as coisas vão continuar na Alemanha, é a grande maioria das pessoas razoáveis e decentes. Vocês, os cidadãos, decidem o que vai acontecer na Alemanha, não são os donos das redes sociais que decidem isso. E sabem porque é que estes partidos têm crescido? Efetivamente, senhor chanceler, estes partidos têm crescido porque têm primeiro, estes líderes partidários têm instintos muito bons, de um modo geral. Acabam por ter instintos muito bons e os instintos são importantes para alinhar o povo com o partido. E, portanto, isso sem dúvida nenhuma que é relevante. Mas depois, porque estes partidos não se baseiam em grandes visões ideológicas e em grandes projetos para o país que acabam por nunca acontecer e em grandes promessas completamente vazias de status sociais paradisíacos, basicamente, que acabam por nunca se realizar e ignoram os principais problemas do país. E quais é que são os principais problemas do país? Adivinhem, a imigração. A imigração é neste momento um problema para a maior parte dos países a nível europeu. A perda do poder de compra, a inacessibilidade de casas. Portanto, há vários problemas que estes senhores que têm visões completamente paradisíacas de um futuro Estado social que nunca chega, que acaba por nunca chegar, que alegadamente iria satisfazer todas as pessoas, efetivamente este Estado social nunca chega e estas pessoas acabam basicamente por cair no ridículo porque ignoram as agendas da pessoa comum. E a pessoa comum vê a destruição da identidade nacional com a imigração massiva. A pessoa comum vê a perda do poder de compra. A pessoa comum não quer uma guerra com a Rússia e a pessoa comum também não está interessada em perder poder de compra e em não conseguir sequer sair de casa. A habitação já começa a ser um problema a nível transversal, a nível europeu. E, portanto, a pessoa comum não está alinhada com as agendas globalistas. A pessoa comum não quer o internacionalismo da democracia. Não
não quer. E efetivamente, eu acho que é importante nós termos isto em conta, até enquanto europeus e enquanto ocidentais de um modo geral. As ciências sociais, onde a ciência política se inclui, não se baseia propriamente em factos científicos. A ciência social acaba, efetivamente, tem que ter bases, tem que ter algumas bases de factos científicos, do ponto de vista do estudo de regimes e tudo mais, sem dúvida nenhuma. Agora, nós temos que perceber uma coisa que eu acho que é essencial para compreendermos a política atual e para compreendermos a influência ocidental do ponto de vista político a nível mundial. Não é possível internacionalizar um regime. Porquê é que eu digo isto? Porque a única coisa que pode ser universalizável, digamos assim, eu acho que isto nem sequer é uma palavra, mas a única coisa que pode ser universalizável são factos científicos. E como os regimes não se baseiam em factos científicos, nós não podemos universalizar a democracia. Nós não podemos universalizar o liberalismo. E aqui no Ocidente temos que engolir este sapo que efetivamente demorou a perceber. Porquê é que a União Soviética caiu? Porque a universalização de um regime não funciona. Não é possível universalizar um regime por muito boas intenções que vocês digam que têm. Portanto, o povo deve poder decidir o seu regime. Eu acredito que sim. E muitas vezes nós vamos ser confrontados com a dura realidade de que há povos que não vão escolher democracias liberais. Nomeadamente porque nós chamarmos ao aborto direito humano no Ocidente é uma aberração para uma grande parte do mundo. E, portanto, coisas que não são factos científicos não podem ser universalizáveis. E, portanto, esqueçam esta ideia de democratizar o mundo, esqueçam esta ideia de liberalizar o mundo. Efetivamente, devemos ter uma boa presença a nível mundial do ponto de vista político. Agora, que não se queira impingir garganta abaixo regimes que não se coadunam com os povos de outros países. Portanto, eu acho que isto é importante. Não tentem universalizar ciências sociais, porque as ciências sociais não são universalizáveis. A única coisa que é universalizável são factos científicos. E os factos científicos não justificam a democracia. Os factos científicos não justificam o liberalismo. Nós aqui no Ocidente temos uma visão e há povos que têm outras visões. E, portanto, temos que aceitar um bocadinho isso e temos que perceber que a tentativa de universalizar um regime é a tentativa de criar um mundo à nossa imagem. Só que o mundo não tem que ter a nossa imagem. Eu acho que isto vai ser decisivo de compreender ao longo da próxima década, diria. Obrigado, meus caros, por estarem desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Já ultrapassámos os 5.000 subscritores. Muito obrigado, meus caros. Tem as minhas redes sociais e o MBWay na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.